Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Juiz Dredd Magazine Especial Democracia, certo? Nessa véspera aqui de eleições no Brasil, né, acirradas, eu trago um gibi bastante pertinente, um especial com 84 páginas, formato magazine lançado pela editora Mitos em setembro de 2014, né? Preço de capa na época de R$16,40. O engraçado é que na época, mesmo um gibi caro desse, a gente podia pagar, né? Um gibi que foi lançado justamente de acordo com o editorial do editor-chefe Elcio de Carvalho, justamente no clima, né, das eleições, do clima político na época, pós-manifestações de junho de 2013, pelo aumento de passagens, que depois começou a ganhar contornos políticos, aumentado pela insatisfação da população por conta dos recursos básicos, mas vendo toda a verba indo para a Copa do Mundo, certo? A gente vai ver esse gibi sendo lançado nesse clima todo, né? Nesse clima de engajamento político, certo? Na história, né, Dredd e os juízes de Mega City se veem diante da ameaça da democracia. Primeiro como um movimento clandestino, né, aqui, inclusive que vai gerar todo o negócio, onde a mãe a mãe, né, que é desse movimento morre e depois quando ela fica sabendo da vida dela, certo? Fica estarrecida e ao longo dos anos o movimento vai ganhando legitimidade, certo? Essas histórias foram todas contadas por John Wagner e o saudoso Alan Grant, né? Vou deixar o link aí homenageando ele na descrição, ao longo de vários anos na revista 2000 AD, entre 1986 e 1991. Várias coisas aconteceram, né? Não foram somente essas histórias. Esse aqui é um compilado, né, das histórias mais específicas sobre o assunto. Inclusive a editora Mitos recentemente lançou um encadernado, né, que tem mais histórias sobre o assunto, mas o grosso está aqui mesmo. Dá para entender perfeitamente apenas com esse aqui, certo? Então a gente vai ver, né, que nessa parte aqui, né, Revolução, a gente vai ver que o humor negro do Juiz Dredd é deixado completamente de lado, e o que a gente vê é um juiz diretamente fascista mesmo. Ele adota medidas fascistas para deslegitimizar, né, todo o movimento, né? Usa de mentiras, usa de picuinhas judiciais para poder prender os outros. Enfim, ele não quer perder a mamata dele, né? Ele não quer perder a mamata dele. Já em 1991, né, ao final dessa série de histórias, né, de plots, né, a parceria entre John Wagner e Alan Grant tinha se encerrado, certo? Segundo o artigo, por diferenças irreconciliáveis, né? O artigo não deixa claro aqui que diferenças seriam essas. E o John Wagner ficou responsável unicamente para o final, certo? Já com a arte aqui, né, do Jeff Anderson. Aqui a gente teve a arte muito boa do John Higgins, né? Lembrando o Brian Bolland, mas também um estilo próprio. E aqui a gente tem a arte pintada, né, do Jeff Anderson, certo? Em parceria com o John Wagner. Nessa história aqui a gente vê que o movimento ganhou força e vai ser decidido nas urnas se Mega City vai deixar de ser uma autocracia, né? Controlada apenas pelos juízes, ou se volta a ser um regime democrático onde representantes seriam eleitos, certo? Ou seja, o negócio estava mudando, né? Tava vindo uma piroca bem grande aí para os juízes, né? Para a democracia, né, ia vir para poder acabar com a safadeza deles, certo? Inclusive a gente vê um grupo de juízes justamente lutando contra, né, essa votação contra os líderes, né, desse grupo, certo? E aqui no final, né, John Wagner deixa a peteca no final da história, né, incrível isso, deixa a peteca para um novato. O novato seria ele mesmo, Garth Ennis, escrever. Tem um vídeo do excelente canal Quadrinhos na Sarjeta, eu vou deixar inclusive também o link aqui, onde o Alexandre Link comenta que a líder do movimento do Play começa a se duvidar, né, se a democracia seria melhor para Mega City e deixa tudo nas mãos do Dredd, né? Cara, vê só, eu
tem um problema com esse final dessa história, porque eu achei covarde. Eu achei covarde e achei que a personagem apenas botou tudo nas mãos do Dredd. Ah, porque o Dredd começou a ter uma paixão de pica por Dredd. Disse, ah, porque o Dredd é muito bom, o Dredd é foda, então ele consegue, né? Ao meu ver, isso se cabe porque o Garth Ennis, é só você ver os trabalhos dele como Preacher e Hellblazer, e o Garth Ennis tem uma veia idealista, né? Pra ele, o personagem muda o mundo apenas com sua vontade. Isso aí é uma coisa muito idealista que o Garth Ennis, que me incomoda demais, demais mesmo, certo? Então o Dredd, o movimento perde força justamente porque essa líder acredita que o Dredd é o cara, certo? Ou seja, o Ennis, em vez de mudar a porra toda, não, vamos deixar do jeito que tá, até porque escreveu vários anos na própria 2000 AD. Cara, é uma série de histórias bem boas, bem legais e que serve para você ter uma consciência, né? Ela é atual mesmo fora das eleições, em qualquer momento, continua sempre atual e relevante, certo? É, artes, né? Como eu já falei, John Higgins, excepcional Jeff Anderson e aqui no final de John Burns. Amanhã, dia das eleições, né? A gente vai decidir aqui em quem vai votar para mudar, né? Vários cargos, né? Do legislativo e dois do executivo, né? O governador e presidente. Lembre-se de votar com consciência. Lembre-se de votar com consciência de classe. Saibam que em quem vocês estão votando e lembrem-se. Paz entre nós, guerra aos senhores, certo? Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem para notificações, obrigado a todos pela paciência e saudações comunistas.